Aleluia, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo, que nos escutam, que nos ouvem. Hoje vamos falar sobre as heresias de Kenzo Atsushi, portanto as heresias constantes no testemunho de Kenzo Atsushi, o suposto testemunho que não passa de uma farsa, de uma fábula. Hoje vamos falar de Kenzo Atsushi. Ele nos é apresentado como sendo o maior, o último e o único profeta. Portanto, ele é o maior, o único, o último e o único profeta. Glória a Deus. Ou seja, Kenzo, ele é o maior. Ele é o último e o único profeta. Isso é o que diz aqui. Ai, Xarabasteri Andalamaia. Então, ele é maior que Moisés. Olha o que é que diz aqui a palavra do testemunho. A palavra mentirosa do testemunho. Alguém precisa de mostrar a esse povo que eles precisam consertar as suas vidas. E você é o mais capacitado. Portanto, Kenzo Atsushi é o mais capacitado na face da terra. Ele é o mais capacitado para provar que eles precisam de um verdadeiro encontro comigo. Ripalamasteria. Isso é o que diz aqui. E outra passagem aqui do segundo arrebatamento do Kenzo diz assim: o Senhor disse, o Senhor com S pequeno, então deve ser o Senhor capeta, o Senhor diabo, porque o Senhor que eu sirvo é o Senhor com S grande, é o Senhor dos exércitos, o Yahvé de Sevó. Mas continuando, o Senhor disse que faltam poucos anos para ele me recolher e não terá um substituto para mim. Reparem bem nesta palavra, isto não terá um substituto. Ele é insubstituível, então ele é o último profeta, pois todos estão apegados ao mundo, todos. Então só existe um profeta, ele é o único profeta. Todos estão apegados ao mundo, estão em pecado, estão no mundanismo. Não pagam o preço da oração e da santificação. Reparem a blasfémia que diz aqui o segundo arrebatamento do Kenzo. Diz aqui, primeiro diz que ele é o mais capacitado, ou seja, ele é o maior profeta. E o povo tem que se consertar, porque ele é o único que está consertado e vai consertar os outros. E depois aqui, mais à frente, diz assim: não terá substituto para mim. O Senhor me disse que não vai haver substituto. Então ele é o único, aliás, ele é o último e o único profeta. Cuidado. Isto são heresias terríveis que são propagadas através deste falso testemunho. Continuando aqui a refutação desta barbaridade. Nesta frase, o autor dos testemunhos do pastor Kenzo faz de Deus um mentiroso, porque, primeiro, se todos estivessem apegados com as coisas deste mundo, ou com este mundo, o amor do Pai não estaria em nenhum deles, e mais nenhum cristão poderia se salvar, conforme 1 de João, capítulo 2, do 15 ao 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Ou seja, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer que o único que faria a vontade de Deus seria o Kenzo. Todos estariam apegados com as coisas do mundo. E ele era o único que não estava. Cuidado. Estaria tudo condenado já ao inferno. Segundo, se não houvesse mais ninguém a se santificar, não é? Porque o que é que diz aqui? Diz aqui, todos estão apegados ao mundo, não pagam o preço da oração e da santificação. Então estão apegados ao mundo, estão perdidos, estão em pecado. Não oram e não se santificam, por outras palavras. Aleluia. Se não houvesse mais ninguém, refutando esta frase do falso testemunho, se não houvesse mais ninguém a se santificar, mais ninguém poderia subir ao céu no arrebatamento a não ser este semideus chamado Kenzo Atsushi, conforme 1 de São Licenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente ou inteiramente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em terceiro lugar, Elias também pensava que era o único. E olha o que é que Deus lhe falou. Aleluia. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos aqui comer Bíblia. Terabandarabandaraya surya cantalamanaya repalabaxéria.
Elias também pensava que era o único, e olha o que é que Deus lhe falou. 1 Reis, capítulo 19, do 13 até ao 18. Diz assim, e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Elohim de Sevaô, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Geu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Geu. E o que escapar da espada de Geu, matá-lo-á Eliseu. Também deixei, olha o que é que Deus falou, também deixei ficar em Israel 7.000 pessoas, 7.000, aleluia, fiéis, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Aleluia, que era o Deus dos cananeus, dos fenícios, dos filisteus, e toda a boca que não beijou as imagens de escultura. Havia um remanescente, aleluia. Elias não era o único. Romanos capítulo 11. Então Elias, nós sabemos, irmãos, que Elias, a par de Moisés, são considerados os dois maiores profetas. Aliás, diz que nunca houve profeta como Moisés. Nunca houve profeta como Moisés. Então Kenzo não é maior que Moisés. Kenzo não é maior que Moisés. Para já Kenzo não existe. É um personagem fictício. Mas se fosse real, ele não era maior que Moisés. Não é? Eu vou aqui provar. E Elias é o outro. Então dois grandes profetas. Elias foi arrebatado da carruagem de fogo ao céu. Não chegou a morrer. E operou grandes milagres sobre a face da terra. Alabandagaia, cantarabacaia, ramanarastéria, rapalabastéria. Aleluia. Iramandai, shurikai, ramanácio. Aleluia. Glória a Deus. Nunca houve profeta como Moisés. Glória a Deus. Vamos ler aqui, irmão. Vou provar aqui. Deuteronômio 34:10, quem tem Bíblia abre em casa. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte em todo o grande espanto que praticou Moisés aos filhos de todo o Israel. Então nunca mais se levantou. Não é nunca mais se levantará outro igual a ti, Kenzo. Não, é Moisés, não é Kenzo. Kenzo não é Moisés. Isso é uma blasfémia contra a palavra do Senhor. Handarabacantaraya, repalamastéria, remanagashaya, ramantokovasdéria. Olha aí, o que é que Deus fala agora? Jesus fala sobre João o Batista. Lucas, capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João o Batista. Então quer dizer que Kenzo é maior que João Batista. É maior que Moisés e é maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Oh, glória a Deus. Então, Kenzo, ele consegue ser maior do que João Batista e do que Moisés. Que coisa surpreendente. Olha aí, continuando aqui. Porque, não é? Kenzo é o único. Tu és o único capacitado, então ele é o único. Depois de ti não se levantará outro igual a ti. Então vejam que exaltação, dando os atributos de Moisés e os atributos de João Batista e os não é? Dando e de outros, os atributos, por exemplo, de Elias e de Eliseu para Kenzo. Quem é Kenzo? Não é nada. Kenzo é zero. É um zero à esquerda. É um totó. Não existe. Amém? Cuidado, meu irmão. Sharai, não podemos ir além daquilo que está escrito. Aleluia. Se houver aleluia, alguém que falar, fale de acordo com as palavras de Deus e não contrário à palavra de Deus. Isso é uma heresia, meu irmão. Todo o tamanho. Romanos, eu estou indignado com esta exaltação, este endeusamento
a Kenzo. Isto é algo asqueroso, nojento, dá vontade de vomitar. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5 também. O Senhor fala pelo seu Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Digo, pois, porventura Deus rejeitou ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Aleluia, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo da graça, vejam que o testemunho é herético e antibíblico. Diz que não se levantará outro igual a ti. Então isto é heresia. Contradiz heresia, e heresia é obra da carne. Heresias de perdição, não é de salvação. Aleluia, já vou abrir sobre heresia. O testemunho contradiz, não se levantará outro igual a ti. Então, espera aí. Então quer dizer que não existe remanescente, não existe mais ninguém, é só Kenzo. Olha o que é que diz aqui. Assim, pois agora também neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Aleluia. Recantaramanai. Herético, irmão. Aleluia. Este testemunho vem do próprio demónio, do diabo mesmo, do Satanás. Agora não venha aí mulheres aí afobadas, pastoras, missionárias, ou cooperadoras, ou jovens aí dizer que foi arrebatada, que viu o capeta, viu Satanás. Porque isto é antibíblico. Aleluia. Isto é completamente herético. Ramanagashaya. Tekamanasturia. Não se levantará outro igual a ti como tu. Então, não há outro igual. Teramandogoshotokou. Antibíblico. Deus também, neste tempo da graça, reservou para si um remanescente fiel. Esta é a palavra do Senhor, não pode ser anulada por causa de um falso testemunho, um falso arrebatamento, uma falsa experiência, propagada e apoiada por palermas, por idiotas, por gente nércia, cega, birutas, totós, nércios de Mateus 25. Abram os olhos, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Aleluia. Cristão rebelde, meu, apoia mais a fábula do que a verdade, nunca leu a Bíblia. Cristão analfabeto espiritual. É que não há problema se tu fores um analfabeto literal, não sabes ler. Há problema é quando a pessoa sabe ler e não lê. É um analfabeto espiritual, não lê a Bíblia de capa a capa, mas lê o testemunho, imprime, copia e repete, papagaia, propaga nos seus canais e defende. Se torna um advogado de Satanás. E também houve entre vós, diz aqui, também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores, são falsos ensinadores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Quer dizer que esta heresia que foi ensinada no testemunho de Kenzo é de perdição. Quem crê vai se perder, vai para o inferno. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Estão negando o Senhor e trocaram o Senhor Jesus pelo Senhor Kenzo Atsushi. Pelo missionário Kenzo Atsushi, o super-herói imaginário da fé youtubiana chamado Kenzo Atsushi. Isto é indignante, isto é revoltante. E muitos seguirão as suas dissoluções. Aleluia, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio ou comércio com palavras fingidas, sobre os quais já de há largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Deus vai punir, Deus vai matar e lançar no inferno, não é? Aqueles que criam este tipo de testemunho, aqueles que creem nos testemunhos e os que defendem estes testemunhos, se não se converter, Deus afiará a sua espada, vai começar a matar gente e lançar no inferno, irmão. Que é para abrir a pestana. Quem sabe este indivíduo aqui que fez o testemunho, não é? Daqui a pouco acontece algo aí com ele, não é? A ver se ele se converte, não é? Daqui a pouco vai acontecer algo, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ele se fará. Tão brincando com a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Então eu fico com a palavra do Kenzo ou com a palavra de Deus? Com a palavra do suposto Kenzo, que é de um robô, que não é Kenzo, nunca ninguém viu Kenzo. O que é que diz aqui? Não terá outro substituto para mim, não terá outro substituto para o Kenzo. Então não há remanescente. Ele é o único. E o que é que diz aqui? Em Romanos, capítulo 11. Alamanto kovarai sherekeri atarakashaya. Romanos, capítulo 11, versículo 5, diz assim: assim, pois, também agora neste tempo, que é o tempo da graça, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então há um remanescente nos dias atuais.
na graça de Cristo até ao dia do arrebatamento. Há sempre fiéis, não há só um insubstituível. Quem é insubstituível é Jesus, não é Kenzo. Kenzo não existe, é fábula. Quarto, essa história de que após a morte deste suposto pastor Kenzo Atsushi, não iria haver mais nenhum substituto, ou por outras palavras, não se iria levantar alguém com a mesma ou superior unção, que ele tenha claramente uma mentira, uma heresia de perdição e uma doutrina de demónios, acrescentaria uma doutrina de demónios e antibíblico, pois aqui tem a prova na Escritura que este testemunho é uma heresia do capeta, do demónio. Este testemunho veio do próprio Satanás. Ai, mas tem coisas boas que... O diabo sabe a Bíblia de capa a capa, sabe as doutrinas todas santas de capa a capa. Mete uma capa de santidade, de sã doutrina, de santificação, e por dentro tem as heresias do inferno. Olha o que é que... A resposta, né? Depois de ti não se vai levantar, nunca mais vai haver outro. E o que é que diz aqui? Deus vai levantar duas testemunhas aqui na terra, que serão os dois ungidos, os dois profetas que farão os mesmos sinais que Elias e Moisés operaram. Eu não estou a dizer aqui que as duas testemunhas literalmente vão ser Elias e Moisés. É uma forte possibilidade, talvez a maior. Mas se não forem, são dois israelitas que Deus vai ungir, que vão fazer os mesmos milagres que operaram Elias e Moisés. Então vai haver dois homens tremendamente usados, muito mais usados que Kenzo. Porque Kenzo nunca foi usado, aquilo é fábula. Amém? Ramanagashai, olha aí, Zacarias capítulo 4, do 1 em diante, até ao 3 em diante. E o anjo que falava comigo voltou, que falava com quem? Com o profeta Zacarias. E despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? Eu disse, olho e eis que vejo um castiçal, ou seja, um candeeiro, um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite nu do seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Aleluia, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E ele disse-me, dizendo, aliás, ele respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, o Yahvé Tsevaô. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, ou seja, uma planície, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Jesus, ele é a principal pedra de esquina de todo o edifício bem ajustado. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as tuas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, aleluia, que percorrem toda a terra. Respondi mais, dizendo, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe, outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. Azeite é o Espírito Santo, dourado é divino. Aleluia! E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? Handarabassuri canta lamanaia? E eu lhe disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aleluia. Olha agora. Abrem no livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 11, e acompanha do 3 ao 6. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte, ou seja, com todo o tipo de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aleluia. Então é bem claro, meu irmão. Então o testemunho já está contradizendo a palavra de Deus. Depois de ti não se levantará outro. Quando a Bíblia diz que levantará gente até muito mais usada do que este personagem fictício. Isto é uma heresia do inferno, meu irmão. B. A Bíblia também diz que durante a grande tribulação o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, ou seja, milagres, maravilhas, prodígios, sinais. Daniel, capítulo 11, versículo 31 e 32. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. É quando o anticristo violar o acordo de paz com Israel, ao fim de 3 anos e meio, entrar para dentro do templo
ir até ao lugar santo do templo, se sentar lá e dizer: eu sou Deus, acabou os sacrifícios, e começar a perseguir a nação de Israel e os cristãos, ou seja, a mulher que vai fugir para o deserto e o remanescente da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, os cristãos, a igreja. E diz aqui: e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Então aqueles que se corromperem, aqueles que se desviarem da fé e forem ter com ele vai perverter. Mas ao povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, ou seja, milagres, vai haver prodígios, vai haver maravilhas nos últimos dias. Não é só um profeta único, há vários profetas. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Decamanai. E acontecerá aqui, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Aleluia. Está lá em Joel, irmão. Profecia de Joel. Glória a Deus. Glória a Sarabashuri Cantaramanaya. Ori Cantalabasteri Andalabaia. Raika Manasteri Andalácia. Abre em Joel, meu irmão. Abre em Joel. O Ramanto Kovanaya. Jarabandasteri Andalabaia. Estou sentindo a glória. Abre em Joel, meu irmão. Abre em Joel, minha irmã. Glória a Deus. Xarabaia, Surikai, Ramanacatéria. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Tecamanai, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Oh, glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui a C. Kenzo, ao se colocar como profeta ao qual nunca mais haverá outro igual, se coloca no mesmo nível de Moisés e até mesmo superior a ele. Já lemos, mas vamos ler outra vez. Pois assim diz a Sagrada Escritura. Assim diz a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então nunca mais. Não é o Kenzo que depois de Moisés é o sucessor. Isso é mentira do capeta. D. Por último, o próprio testemunho do Robert Atsushi, do suposto filho do Kenzo, entra em contradição total com o testemunho do seu pai. E nos diz que após a morte do seu pai, Deus levantou 12 com a mesma unção. Olha o que é que diz aqui. Quando o seu pai partiu dessa terra, eu levantei mais 12 homens para continuar a sua obra de missão pelo mundo. E uma dessas colunas levantei para substituí-lo a missão do seu pai. Então, aleluia. Então Deus levantou mais 12 homens para continuar a missão no mundo. Ramanagasteria. Glória a Deus. O Senhor me disse: a geração que ainda vai vir será pior do que essa, mas eu sempre levanto os meus profetas para pregar em cada época diferente para salvar as almas. Quarta experiência de Robert Atsushi. Então está aqui provado aleluia, o testemunho do Kenzo entra em contradição com o testemunho do Robert. Ou seja, entra em contradição com o próprio testemunho, porque isto é uma continuidade. Kenzo e Robert é a mesma coisa, o autor é o mesmo. Entendem, irmão? Isto é inventado. Então entra em contradição, porque o que é que diz aqui? Glória a Deus. Não terá outro substituto para mim. O Senhor disse, falta poucos anos para ele recolher, e não terá outro substituto para mim. Isto no segundo arrebatamento do Kenzo. Agora vamos a Robert. Robert diz assim, segundo a experiência de Robert Atsushi: quando o seu pai partiu dessa terra, eu levantei mais 12 homens para continuar a obra de missão pelo mundo. E uma dessas colunas levantei para substituí-lo. Então houve substitutos. Aleluia, vê que contradição. E aqui na quarta experiência, diz aqui: eu sempre levanto os meus profetas para pregar em cada época diferente para salvar as almas. Então vejam a contradição contra a Bíblia, que é uma heresia de perdição, doutrina de demónios, e a contradição contra o próprio testemunho. Tem contradições internas e externas, irmão. Só crê num testemunho deste quem é abestado. Tu és filho da besta ou és filho de Jesus? Larga de ser besta. Te converte a Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.